Me permita, a senadora Regina, partir do ponto em que ela deixou o pronunciamento que trago aqui também, trata-se do tema da campanha da fraternidade deste ano. Trata-se da questão da qualidade de vida e do saneamento básico. Ora, senhor presidente, a qualidade de vida de uma nação e de seu povo, eu compreendo que não se mede pelos seus monumentos turísticos, por estádios grandiosos, por avenidas largas, por eventos de repercussão internacional, festivos, episódicos, fugazes. Um país se constrói no dia a dia de coisas indispensáveis. Muitas vezes essas coisas nada visíveis, geralmente enterradas no subsolo, longe da atenção dos palanques políticos, que, via de regra, buscam somente obras com visibilidade, embora muitas das vezes essas obras não sejam essenciais. Relato isso porque esta é a situação e o drama do saneamento básico, uma condição fundamental para garantir a saúde da população e o seu índice de desenvolvimento humano. Neste caso, eu posso falar com a autoridade de quem relatou ainda há pouco a avaliação do Plano Nacional de Saneamento Básico. Neste caso, o nosso país, lamentavelmente, está mal, muito mal. Semana passada, ao apresentar o meu relatório na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, sobre o PLAN-SAB, o Plano Nacional de Saneamento Básico, e sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, trouxe os dados, o diagnóstico deste quadro lamentável que aqui quero exprimir e apresentar para todas as senhoras e senhores. É lamentável repetir aqui no plenário o que já disse na Comissão de Desenvolvimento Regional. Temos 2 monumentais fracassos hoje no país. Ambos comprometem a saúde do nosso povo e provam a degradação da qualidade gerencial de nossos governantes, em todos os lugares, em todos os níveis. O nosso país, que acabou de realizar uma Copa do Mundo, que se prepara para receber em alguns meses outro evento planetário, que são as Olimpíadas, é um território maltratado, mal cuidado, mal gerido, paraíso de mosquitos letais e de doenças que, em boa parte do mundo, foram sanadas na Idade Média. Este mal prospera na sujeira, na inércia, na incúria sucessiva de administrações contaminadas pela incompetência e pela corrupção. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos nasceu em 2010, tinha e apontava um horizonte, senhor presidente, de 20 anos e a revisão a cada 4 anos. Nada até agora foi feito. Infelizmente, porque não foi submetido a instâncias obrigatórias, como o Conselho Nacional de Política Agrícola, que ainda não avaliou. A última versão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, de 2012, já está defasada. O PLAN-SAB, Plano de Saneamento Básico, foi elaborado em 2013, com metas ancoradas no crescimento econômico. A crise atual, que deprime a economia e os agentes produtivos, desfez qualquer ilusão a respeito. Dados assustadores de 2015, coletados pelo Ministério do Meio Ambiente em 5.570 municípios brasileiros, mostram que apenas 2.215, ou seja, 39,8%, menos de 40%, portanto, dispõem seus rejeitos de maneira adequada em aterros sanitários. Veja, senhor presidente, que a previsão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, quando foi concebido, era que no ano 2014 fosse universalizado em todos os municípios do país, em todos os níveis, a devida destinação dos seus resíduos sólidos. Este número de menos de 40% de destinação de resíduos sólidos no Brasil sugere um fracasso da política sanitária de todos os governos em todos os níveis, do municipal ao federal,
pois 100% das cidades brasileiras deveriam já estar adequadas, como já disse, ainda em 2014. Os números que aqui apresento mostram que apenas 4 de cada 10 municípios estão tomando providências preventivas para isolar o lixo em aterros sanitários. Outros 6 de cada 10 municípios do país estão flertando perigosamente com a Aedes aegypti, hoje causador da chikungunya, da dengue, do Zika, além de centenas de outros vetores de doenças que proliferam na sujeira e no descaso. O meu relatório mostrou ainda que apenas 63,5% dos 205 milhões de brasileiros vivem em municípios com disposição final adequada de rejeitos. Os pequenos municípios, onde vivem 37% da população, quase 76 milhões de brasileiros, são os que têm maior dificuldades para dispensar os seus rejeitos adequadamente. Portanto, 76 milhões de brasileiros ficam à mercê de qualquer tipo de doença. Saneamento, senhor presidente, é um direito básico dos cidadãos, assim como é a saúde e a educação. É em decorrência disso que estou apresentando a proposta de emenda constitucional número 2 de 2016, que busca trazer o saneamento básico para o artigo 6º da Constituição, elevando ele à condição de direito social fundamental. E é indispensável a apreciação e aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Agora mesmo, com a autoridade moral da Igreja e a liderança sensível e inspiradora do Papa Francisco, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, acabam de escolher, justamente como já foi dito aqui na tribuna, o saneamento básico como lema da campanha da fraternidade deste ano. O tema é um alerta para o nosso maltratado planeta e para a ausência de saneamento básico. Casa comum, nossa responsabilidade, como aqui já foi dito. A questão fundamental destacada pela campanha do saneamento básico ressalta a sua importância para garantir o desenvolvimento humano. A CNBB lembra que o abastecimento de água potável, o esgoto sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, o controle de meios transmissores de doenças, a drenagem de águas pluviais, são medidas necessárias para que todas as pessoas possam ter saúde digna. Traduzindo isso tudo em uma palavra, justiça ambiental é parte integrante da justiça social. Daí o tema da nossa proposta de emenda à Constituição. Os dados globais sobre saneamento, senhor presidente, ajudam-nos a dar dimensão do problema. Mais de 4.000 crianças morrem por ano por falta de acesso à água potável e ao saneamento básico. Na América Latina, as pessoas têm mais acesso aos celulares do que aos banheiros. 120 milhões de latino-americanos não têm acesso a banheiros. Por conseguinte, como já disse, boa parte destes podem ter acesso a celulares. No mundo, 1 bilhão de pessoas fazem suas necessidades a céu aberto. No Brasil, o cenário é tão ou mais alarmante. O Brasil está entre os 20 países do mundo nos quais as pessoas têm menos acesso aos banheiros. Cada brasileiro gera, em média, 1 quilo de resíduos sólidos diariamente. Só a cidade de São Paulo gera entre 12 a 15 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. As 13 maiores cidades do país são responsáveis por 31% de todos os resíduos sólidos no ambiente urbano em nosso país. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008, do IBGE, divulgada em 2010, define ainda mais alguns dados que ilustram nossa situação alarmante e como é pertinente o tema da nossa proposta de emenda constitucional e o tema da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 50,8% dos resíduos foram levados para os lixões, local para depósito do lixo bruto, sobre o terreno, sem qualquer cuidado ou técnica espacial.
ou técnica especial, perdão. Menos da metade do restante dos resíduos, cerca de 49%, são levados para aterros controlados ou aterros sanitários. Ou seja, mais da metade dos resíduos vão abastecer novos focos com efluentes líquidos e gasosos que certamente causarão danos à saúde pública. O nosso estado mais rico e populoso, São Paulo, cobre apenas 85% de seu território com rede de esgoto. E olha, embora este número esteja abaixo dos números da Europa em especial, mas é um dos melhores índices do país. Para se ter ideia, no meu estado do Amapá, a cobertura de esgoto sanitário na capital Macapá é inferior a 10%. Mais de 80% do estado não tem a devida cobertura de esgoto sanitário. No resto do Brasil, o nível de esgotamento cai para 50% em média. Em Manaus, apenas 11% do esgoto é coletado. Quase 90% da capital dos amazonenses, onde vivem 2 milhões de pessoas, depositam seus resíduos sem controle, nos rios e nas matas. Na Amazônia, essa situação é particularmente alarmante, como aqui destaco. No meio rural, quase 40% dos domicílios não têm banheiro exclusivo. Dos 57 milhões de domicílios pesquisados, mais de 3,5 milhões, 6%, não possuem banheiro exclusivo. Este quadro desolador leva à doença e leva à morte. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil, a decantada 7ª maior economia do mundo, membro orgulhoso do G8, só supera os países mais pobres da América do Sul em quesito de saneamento. Para ser mais preciso, nós vencemos o Haiti, mais 2 ou 3 países, e perdemos para o restante da América Latina. Essa é uma condição ultrajante e letal, especialmente para as crianças. A taxa de mortalidade infantil no Brasil, segundo o levantamento em 2005 da Organização Pan-Americana da Saúde, era de 25 por 1.000 nascidos vivos. O Brasil só estava em taxa de mortalidade infantil melhor do que a Nicarágua, Bolívia e o Haiti, o país mais pobre das Américas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta crônica de horrores que nos envergonha como nação e como classe dirigente precisa ser enfrentada, combatida, refletida e pensada. O que fizemos é ruim, o que fizemos é pouco, o que não fizemos é grave, o que dizemos é insuficiente. Espero que a campanha da fraternidade sirva para nos alertar do cuidado que temos que ter com a nossa casa comum. E nós não poderemos ter um país com sustentabilidade se não tratarmos do esgotamento sanitário. É dever cuidar da nossa gente, das crianças, com propriedade e com urgência. O Brasil, em poucas semanas, estará brigando por medalhas, estará sonhando com o ouro olímpico. A cidade que sediará o evento é uma das que a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro é uma das que não tem os melhores índices de saneamento básico em nosso país. Neste quesito, senhora presidente, nem precisaríamos do ouro. Uma modesta medalha de bronze em saneamento já poderia nos garantir milhares de vidas sendo salvas. Eu espero que o tema desta campanha da fraternidade e a proposta de emenda constitucional que apresentei seja a proposta de emenda constitucional, o quanto antes, aprovada aqui pelo plenário do Congresso Nacional, e o tema da campanha da fraternidade sirva de inspiração e advertência, principalmente para os nossos governantes. Obrigado, Excelência.